Programa Atividade chegando para mais uma edição nesta quinta-feira, 25 de setembro de 2025. 25 de setembro de 2025. Estamos chegando no fim de setembro. Semana que vem estamos em outubro, minha gente. Outubro, mês 10. Estamos vivendo primavera. A cidade está florida, com muitas árvores condenadas, mas não pode mexer. Então, estamos aí nos encaminhando para o final do ano. Já visualizando lá festas de Natal, férias, né, 2026, né, Natal, Ano Novo, tem Dia da Criança agora, tem o 15 de novembro e tal, mas né, finados, né, um momento muito triste, oportuno para a gente, né, lembrar daqueles nossos antepassados, pais, mães, filhos, enfim, amigos. A vida é assim, a vida impõe essas coisas. Antes de passar pelo futebol, eu quero dizer o seguinte, há alguns comentários, porque nós temos, assim, pessoas de muita projeção na mídia, de veículos, que chamam de canhão. Canhão é assim que é golpe. O que acontece? Dizendo que o governador Eduardo Leite, ao contemplar, vamos dizer, com 4 milhões os parlamentares para as emendas, que está errado, porque era 2, agora para 4, para todo mundo. Diz ele, justifica ele, Eduardo Leite. Olha, eu vejo esse benefício como o seguinte, o deputado da região X, ele sabe melhor que o próprio governador quais são as grandes necessidades, pequenas necessidades que possa semear, e na escola, nisso, né, no sistema, enfim, várias situações, ele pode contemplar com as emendas. Ele terá 4 milhões para contemplar municípios da sua região, etc. E tal. Eu acho que justifica, é correto, porque o governador não pode ser macro, saber tudo das minúcias de regiões ou de municípios e tal. Então, dá os 4 milhões, os parlamentares do Estado do Rio Grande do Sul vão contemplar as grandes necessidades, que às vezes não tem como o governo do Estado contemplá-las, e aí se minimiza uma série de dificuldades, como eu digo, numa escola, em tantos ambientes de um município, né? Numa via principal do município, não importa onde. Eu acho que é muito importante. Então, eu sou absolutamente a favor dessa contemplação. O pior é não dar ou dar e não ser aplicado o recurso de maneira interesseira, política, absolutamente. Pode estar embutido isso nessa contemplação? Até pode, mas partimos do princípio que o parlamentar vai contemplar aquelas necessidades, prioridades daquele município ou daquelas regiões. Então, eu acho que isso existe no país, lá em cima, no governo federal, né, na capital federal, muito dinheiro, não é 4 milhões. 4 milhões lá, os caras nem olham. Então, aqui 4 milhões para um parlamentar é um belo valor para que ele contemple algumas necessidades, né? Minimize dificuldades de tantas regiões, tantas populações. Dito isso, vamos ao esporte e ao futebol, passando pela Arena, onde o Grêmio, depois de estar perdendo para o Botafogo, numa partida de recuperação no calendário, vinha perdendo para aquele rapaz que foi mandado embora do Grêmio, que foi gerado lá nas categorias de base do Grêmio, mandado embora inadvertidamente, que fez um gol na outra partida do Botafogo contra o Grêmio, e ontem fez de novo. E o Grêmio, com o seu Volpi, que é um grande batedor de pênaltis, empatou a partida, ganhamos 1 ponto, poderíamos ter ganho 3. Mas vamos ver se agora contra o Vitória a gente faz os 3. Tem que fazer os 3. E a gente dá uma subida bonita na tabela. Sai de perto de rodapé do Diabo 4. Então o Grêmio, apesar dos pesares, de estar perdendo, no fim do jogo, né, tem aquele seu penalidade, que uns dizem, grandes entendidos de futebol, não foi. Eu vejo gremistas dizendo, não foi. Eu não sei por que isso, né? Mas, enfim, eu enxerguei por 2 ângulos, o VAR foi quem determinou a penalidade, foi o VAR. Uns dizem, o árbitro fez isso aí para contemplar aqueles pênaltis que o Grêmio recebeu, tipo no Grenal, que não eram, e etc e tal. Não, o árbitro nem queria dar o pênalti. Depois de uma pressão, especialmente do Kahneman, ele foi lá examinar, foi chamado pelo VAR lá, e foi lá e voltou esse pênalti, porque teve 2 ângulos muito distintos.
Um que realmente parecia assim, um ombro. O ombro é mão. E mão é pênalti. Então o Grêmio não foi beneficiado pela arbitragem, absolutamente, foi beneficiado por uma irregularidade na área do Botafogo e conquistou o seu empate. Poderia não ter ganho nenhum ponto, ganhou um ponto, é um ponto precioso. Para quem vem perdendo a 4 partidas em casa, então está aí. Doutor Jaime Eduardo Machado. Eu estive ontem na Arena e já nos 2 jogos anteriores, por questões particulares, não pude, e fiquei encantado com o progresso que o Grêmio teve. Já havia constatado esse progresso no Grenal, indiscutível, basicamente pela qualidade dos jogadores que vieram agora para o plantel. Ontem, inclusive... Lamentavelmente, muitas lesões nos... o Arthur não pôde jogar, ainda seria já joga um acréscimo, vai jogar domingo às 11 horas contra o Vitória. O Carlos Vinícius, outro centroavante muito bom, também não pôde jogar. Mas aqueles que vieram, que jogaram, no caso específico, o William e também o Marcos Rocha, deram indiscutivelmente uma outra qualidade ao time do Grêmio, não só qualidade técnica individual, como um sentido coletivo mais harmônico. Porque o que eu verificava como torcedor dos jogos do Grêmio nessa temporada, e também mais razão nas temporadas anteriores, era uma falta de liderança dentro do campo, porque a liderança só do treinador é uma liderança à distância, uma liderança anterior ao jogo, não é permanente. Aquilo que a gente vê lá, o treinador gritar, faz isso, eles aí geralmente não ouvem. Agora, se tiver dentro do campo alguém que saiba organizar, que saiba distribuir o jogo, que saiba orientar os mais novos, como é o caso agora do Marcos Rocha e do William, eu acho que a coisa muda de figura. Quer dizer, o Grêmio agora é candidato a ficar ali entre os 6 ou entre os 8, esquecendo aquele risco, na minha observação, se as coisas continuarem assim, não há por que acreditar que não continue, de cair no descenso. Né? Eu fiquei muito satisfeito. Quanto ao lance do pênalti, eu vi uma ocasião um ministro, um juiz da Suprema Corte Americana dizer que constitucional é aquele que o juiz diz que é. E pênalti é aquele que o juiz diz que é. Se o juiz diz que é pênalti, é pênalti. Não adianta discutir se tocou aqui ou se tocou ali. Ele diz que é pênalti, então é pênalti. E realmente foi pênalti, porque o juiz disse que foi pênalti. Agora, aqueles detalhes, bola na mão, mão na bola, se nós discutirmos isso, não vamos chegar nunca a conclusão alguma. Isso aí serve muito para ilustrar comentários esportivos, etc. Mas ele disse que foi pênalti, e mais do que isso, acho que o Grêmio não merecia de forma alguma perder aquele jogo. Pena que quem tenha feito o gol tenha sido um ex-jogador do Grêmio, que, como o Zé destacou, né, foi mandado embora, porque foi vendido por 8 milhões de reais. Uma bagatela. E já tem um negócio engatilhado lá, me parece que com Nottingham Forest, aí por 4, 5 vezes isso. E aquilo que o Grêmio receberá como participação nessa venda do Botafogo para outro clube, se houver, é um percentual que não cobre em absoluto o prejuízo que ele teve por se desfazer do jogador. Eu hoje ainda li um comentário do David Ancelotti sobre ele, e diz que ele é extremamente útil, está longe de ser um craque, mas é alguém que defende muito bem e tem uma presença no ataque, uma força física descomunal, né? E dá uma consistência muito forte para aquele setor. Isso que o Botafogo tem ali, alguém convocado para a seleção brasileira, que é o Alex Telles, né? E que coincidentemente se lesionou, e só por isso o Cuiabano entrou e acabou fazendo gol. Uma bela partida, eu acho que o Grêmio subiu em qualidade, em organização, em individualidades, enfim. Temos um time para fazer frente aos últimos jogos agora do Campeonato Brasileiro com absoluta distinção. Perfeito. Eduardo Dornelles. Muito bem. O furta-cor. Fico feliz que o Grêmio tenha subido para a 11ª colocação, né? Se distanciou da zona de rebaixamento, isso é ótimo. A gente vinha falando na quinta-feira passada que eu falei que eu ficaria muito feliz em ver a dupla Grenal se distanciar dessa situação aí de desorganização de vestiário e futebolística em geral, no sentido de representarem bem o Rio Grande do Sul no futebol brasileiro.
E não vinha acontecendo isso. Que bom que um gremista de longa data tenha dito isso aqui no programa, que gostou do que viu, porque o Grêmio conseguiu, só no final do jogo, num pênalti, reverter a situação da derrota. E arrancou um ponto. E esse ponto, como disse o Silvas, é imprescindível para cada vez mais o Grêmio a se afastar daquele monstro ali do rebaixamento. Não, é só o fato de não perder mais uma partida em seu próprio reduto, entende? Sim, rompeu aquele ciclo negativo. Vai o ponto, é importante um ponto, mas talvez tão importante ou mais é não perder mais uma partida dentro dos seus redutos. Sim, e considerando que o Grêmio vem com jogadores bastante lesionados, aí tem 6, eu acho, né, que estão no departamento. Tem gente que não joga mais esse ano. Pois é, que encerrou a temporada já, então o Grêmio tem que tirar aí, leite de pedra, né? É isso aí. Então tá. José, eu não queria perder a oportunidade de manifestar sobre um assunto que tu tocasse, eu acho muito importante essa questão dessas emendas parlamentares aqui, no caso, porque a verba da emenda parlamentar é uma verba pública e segue a mesma regra da verba pública, ou seja, ela tem que ser fiscalizada. Sem dúvida. No caso, não é a questão Tribunal do mérito, de Contas, se cabe etc. emenda ou se não cabe emenda. É, como dizem os americanos lá na investigação, follow the money, quer dizer, tem que acompanhar o dinheiro, o que não pode, e evidentemente não vai ser feito aqui, como se fez muitas vezes lá em Brasília, de deixar liberar e não saber onde aplicou, se aplicou ou se não aplicou. Eu acho que o governador está certíssimo. Ele sabe que vai poder acompanhar o caminho do dinheiro, o emprego da verba, quem precisa mais, e é absolutamente necessário isso aí. Sim, perfeito. Está correto a tua manifestação. É a mesma regra do dinheiro público, tem que saber onde é que se aplica. É absolutamente legal, né? Absolutamente legal. E eu acho que o que o governador estabelece, diz, eu acho que é a pura realidade. Você é um deputado de tal região, sabe todas as dificuldades daquela região lá da Cacimbinha, entende? De uma região, de um bairro, falta luz, falta um calçamento, falta... Então, vai lá, né? Problema de lixo, tantas coisas que acontecem no município, como acontecem no próprio na capital. Então, esse deputado, esse parlamentar, ele sabe onde aplicar. Olha aqui, prefeito, olha aqui, fulano, eu vou tantos valores reais para o senhor resolver esse problema aqui, porque ele vai determinar o que é para fazer. E fiscalizar se for aplicado. E fiscalizar se for aplicado. Essa regra em municípios maiores já é aplicada no sentido de prefeitura e subprefeituras, né? Sim. Porque nem o prefeito em municípios maiores consegue ter noção do próprio município. Em que pé, né? Olha, o governador em relação ao município e o prefeito em municípios maiores precisa de subprefeitos, de seus delegados ali em subprefeituras para os bairros mais distantes. Imagina que o governador precisa realmente de pessoas que estejam mais ligadas à sua base para saber aonde o dinheiro pode ser melhor empregado, mas follow the money. É que não há que estigmatizar o instituto da emenda parlamentar, mas sim a forma como ela é aplicada. E só fiscalizar. O instituto, se não tem problema. Pronto. A emenda em si não é o problema. O problema é a fiscalização da aplicação do dinheiro resultante da emenda. E se acharem alguma irregularidade, que o judiciário adote postura correta. Não política, jurídica. Jurídicas, exatamente. Bom, vamos adiante, dizendo que ainda, para encerrar o futebol, o senhor Renato Portaluppi, que os gremistas tão bem conhecem, pediu demissão lá do Fluminense. Antes de fazer a sua fala à imprensa, né, aquela tradicional fala pós-jogo, ele já tinha dito ao presidente do clube que estava demissionário. E faz uma advertência que eu acho muito, muito, muito bem-vinda, muito procedente em relação a grandes clubes do país. É bonito ter grandes clubes no país, Flamengo, Palmeiras, Grêmio, Internacional, são grandes clubes. Só que o apadrinhamento, as vantagens oferecidas pelas próprias arbitragens e por calendários, uma série de fatores, isso tem que terminar, Porque senão fica um desequilíbrio absoluto na balança. A gangorra não muda de lado nunca. Então, tem que haver mais uma contemplação de justiça entre as equipes que sofrem, clubes pequenos em relação a esses grandes, que têm grandes faturamentos, grandes patrocínios, que não veem nenhuma chance de prosperarem, de crescerem, porque está tudo mais ou menos sintonizado, focado
em 2, 3, 4 clubes, especialmente no centro do país. Então, acho que procede a advertência do Renato Portaluppi. E ele, como é um treinador calejado, ex-atleta, grande gremista, ele não precisa permanecer num clube por causa do seu salário, porque o Renato é um homem realizado financeiramente. Então ele tem essa cabeça e ele é dono do seu nariz, como se diz. Ele não está satisfeito, ele pega o boné, não pede um centavo para o clube e vai embora. E tem 3 na porta do apartamento dele esperando para contratá-lo. E ele não vai quando ele não quer. Tanto que ele, quando saiu do Grêmio, ele disse, agora vou dar um tempo. Depois resolveu, então, assumir aí e tal. Então, o que acontece? Eu acho que está correto, a CBF patrocina muitas vantagens a certos clubes milionários. E não é porque é milionário que tem que ganhar tudo. Porque tem clube pequeno, o Mirassol não é um exemplo. Não é um milionário e está aí dentro do Campeonato Brasileiro, na tabela, de maneira, né, airosa, fazendo um trabalho maravilhoso, encantando a todos que acompanham o futebol e ganhando de grandes clubes, de grandes equipes. Então está aí. Aí está uma resposta que um treinador, uma equipe, atletas qualificados, dedicados, né? Uma direção de clube qualificada pode fazer a diferença também, independente do capital. Dependendo do capital. Eu queria uma palavrinha só sobre o Mirassol. A maioria das pessoas não sabe, então obrigado a saber, mas eu andei pesquisando. O Mirassol, faz uns 3 anos, mais ou menos, vendeu o jogador Luiz Araújo por um valor muito alto e aplicou tudo isso num centro de treinamentos modelo. Foi ali que começou. Bem administrado, o dinheiro dos clubes resulta nisso. Agora, o que se vê é que, pela forma de gestão que nós estamos constatando na maioria dos clubes brasileiros, a administração acaba por dilapidar valores que, como este, da venda do jogador, foram aproveitados e os outros não seguem o exemplo, infelizmente, tanto que os balanços, para chegar no caso da dupla Grenal, é negativo, tanto de parte do Grêmio como de parte do Internacional, sendo que o Grêmio vendeu, na gestão Romildo Bolzan, o valor de 860 milhões. Né? Esse dinheiro não foi bem empregado com jogadores, porque se fosse, o Grêmio não estaria agora buscando desesperadamente peças para evitar um clima de descenso. Infelizmente, agora acertou. Outro exemplo e a valor baixo, que pegou jogadores que estavam sem contrato. Sim. E outro exemplo é a Chapecoense, antes do acidente. Né? Um time barato, um time que estava evoluindo, um time que estava ganhando bastante coisas e encantando todo mundo, e infelizmente aconteceu aquele acidente do avião. Uma coisa que tem que ser pensada por todos eles, Eduardo, é mudar a forma de gestão do clube, não dizendo que tem que ser SAF, que tem que ser limitado, que tem que ser... Não, a forma mais adequada ao clube, que se está a tentar a mudança de gestão. Agora, com essa gestão atual, administrativa, nós vamos, estou falando no caso do Grêmio Internacional, frequentar as posições mais baixas o tempo todo. Tem que pensar uma forma aí de resolver. O mecenato, por exemplo, que foi o caso agora, ele resolve o momento, mas não resolve o futuro. Isso é uma forma que não funciona mais. Quer dizer, tem que mudar. Não. Quer dizer, são clubes, nos respectivos estatutos consta lá, sociedade sem fins lucrativos. Sociedade sem fins lucrativos que paga 30 milhões de folha. Tem alguma coisa está errada, então tem que mudar. Aqueles que mudaram estão conseguindo se encaminhar. O caso do Mirassol. Talvez só o Flamengo, pelo apelo da marca, pela torcida imensa que tem, quer dizer, o Brasil todo... Né? O Corinthians como é que é? Uma torcida de 20... O Corinthians é tal democracia, aquela que não dá certo nunca. Democracia em futebol vira democratice, né? Ou democratismo. Não funciona realmente, não funciona. Sim. Porque chegar ao ponto que ele chegou, com a torcida que ele tem, por favor, quer dizer, desorganização, dinheiro mal havido, dinheiro mal empregado, em uma série de coisas. Quer dizer, Corinthians é o mundo, como é o Flamengo. Só que o Flamengo passou 3 anos resolvendo o problema da dívida histórica que ele tinha. E o Corinthians não se dispôs ainda a fazer isso pelos elementos que escolheu como presidente, e são politiqueiros, né? Todos eles. E seus padrinhos também. Todos Muito eles. bem. Alguma referência aí o senhor quer fazer? Não. De futebol não, está tudo bem. Só gostaria de... Então, a referência. A referência, me perdoe. A registrar aqui que faleceu hoje a Célia Ribeiro. 96 anos. 96 anos. Né?
E hoje eu estava ouvindo, ela é professora de etiqueta, né? Hoje em dia é muito importante, me parece, retomar esse tema, porque as pessoas estão cada vez menos sabendo como se portar, principalmente na sociedade. Eu devo mesmo. ter dado livros da Célia Ribeiro, uns 10 eu comprei, para dar para alguns amigos que... vou te contar, né? Não, eu poderia citar o nome de 2, mas vou aliviar. Nenhum presente aqui. Não, nenhum O presente. silêncio respondeu. Então, lamentavelmente, se foi, né, uma grande Vai dar para alguns jornalista, amigos. que era, aliás, ela é esposa do falecido Lauro Schirmer. Lauro Schirmer, que fazia Semana aos Domingos. Ele começou na TV Gaúcha, como comentarista de cinema. Um dos jornalistas que honra a tradição de jornalismo de Cachoeira do Sul. Cachoeira, Oli Faquinha, aquela turma toda lá de lá, Jaime Eduardo Machado. etc. Com menos Só gente votação, boa. claramente. Outro acontecimento que chama muita atenção e triste é do diretor-geral do Detran do Estado, né? Exatamente o Edir Domeneghini, 66 anos, faleceu dentro do seu gabinete hoje, mal súbito. Poxa vida, quer dizer, claro que tem a saúde do indivíduo, o seu comportamento fora das atividades profissionais de gestor do Detran, né? Às vezes a pessoa é glutão, um bebe, outro tem, enfim, outro tem diabetes, mas esse cidadão, ao que tudo indica, se fala, tinha uma vida absolutamente regrada e normal. Mas o que é? O estresse do trabalho, essa coisa toda, né, vai condenando, contaminando a saúde das pessoas. Tanto que, vejam só, está no seu gabinete, foi trabalhar, então saiu de casa em condições, ou para o trabalho. E lá no trabalho acontece esse mal súbito e ele falece. É muito triste isso aí. 66 anos, muito jovem, né? Então fica aqui também o nosso lamento, os nossos pêsames à família, né? A todos os colaboradores do Detran, né? Enfim, por uma perda que, dessa maneira assim, que a gente, né, não está preparado, porque a vida é assim, a saúde é de uma fragilidade ímpar, né, minha gente? É exatamente como um palito de fósforos, né? Quando termina a chama, termina a vida. Então, vamos lá. O que vai se fazer? Falando agora, sabe de quem? Do Banrisul. Esse é um banco. Está na hora de atualizar tua rotina. O aplicativo Banrisul chegou com tudo, moderno, fácil de usar e com tua vida financeira num só lugar. Agora ficou simples cuidar do teu dinheiro, sem complicação e na palma da tua mão. Abre a conta direto pelo celular, acompanha saldo, faz transferências, paga contas e muito mais. Tudo com praticidade, segurança e agilidade. O Banrisul pensou em cada detalhe para facilitar tua vida, seja no dia a dia ou nos momentos mais importantes. E o melhor, está intuitivo, rápido e com visual novo. Baixe agora e confere como ficou, porque moderno mesmo é facilitar a vida e o Banrisul está contigo nessa evolução. É tecnologia com propósito, feita para quem quer mais tempo, mais controle e tranquilidade. Baixe o aplicativo e abre tua conta. Banrisul, o banco que atualiza contigo. Olha aí. Rico baixou, brilhou. Rico baixou, bombou. Rico baixou, facilitou. O app atualizou. O Banri arrasou. Clicou, baixou, facilitou. O app Banrisul tá mais moderno e mais fácil de usar. E tu pode acompanhar a tua vida financeira num só lugar. Baixa o app Banrisul e abre tua conta. Clicou, baixou, facilitou. Banrisul. Muito bem, adiante, vamos falando de Sucos Petri. 32 anos essa bancada, agora em janeiro 33. 3 décadas, hein? Olha só. Primeiro anunciando esse programa de atividade. Eu sou extremamente feliz, né? Porque a confiança de uma empresa em 3 décadas num programa de televisão independente tem que ter uma razão. E a razão é a nossa credibilidade dos nossos comentaristas, né? Da seriedade do programa, da história do programa, da mensagem, das notícias que ele passa, né, aos nossos telespectadores em várias emissoras que passamos durante essa jornada de 32 anos. Então, agradeço a confiança da família e da empresa de Sucos Petri.
Sua sede pede saúde, pede melhor, pede sucos Petri, a bebida de todas as estações, suco de laranja, suco de uva, água de coco, tudo 100% natural, sem adição de água, açúcares, sem conservantes. A água de coco, especialmente na hora da atividade física, ou na hora do pique no lugar. Então, você hidratando o seu organismo numa academia, numa jornada, numa caminhada, vale a pena. E durante o dia todo também, né? Sempre você hidratando o seu organismo com uma água de coco Petri. Além dos sucos espetaculares, saudáveis, absolutamente, uva, laranja, tudo 100% natural. Sua sede pede saúde, pede melhor, pede sucos Petri. Temos aí o Petit Bom também, suco de laranja, que foi lançado recentemente, embalagem de 5 litros e, em seguidinha, embalagem de 1 litro. É um suco concentrado de laranja com frutas selecionadas, higienizadas. É só coisa boa. Petit Bom. Em seguidinha, nas lancherias, já está nos restaurantes e no seu domicílio, porque vem aí a embalagem de 1 litro. Sucos Petri, o mais vendido, portanto, o mais consumido. E a Allgaier está aí bombando. Eu mando um abraço aqui para o Oscar Allgaier. É um colorado, querido demais de todos os costados, que está com um treinador novo lá no seu clube, né? O Diniz. Então, é Diniz, é isso? Ramon? Ramon Diniz. Ramon Dias. Dias. Ramon Dias. Que ele é um Argentino. coloradaço, o Oscar Allgaier, então deve estar com uma grande expectativa que a equipe melhore bastante seu rendimento para as próximas partidas aí do Campeonato Brasileiro, onde não vem numa etapa muito boa e numa posição na tabela também, vamos dizer assim, confortável, né? Então, o Oscar Allgaier, que é um engenheiro de primeira grandeza e fundou a larga data a Allgaier Engenharia. E agora está com esse novo empreendimento que é da Allgaier Incorporações, que é o Vila Portal, um condomínio exclusivo ali na Vila Conceição. Um lingote de ouro da capital gaúcha, ali na Tristeza, naquela elevação que vai para Pedra Redonda, Ipanema, enfim, Zona Sul. No coração da Zona Sul são 18 casas incríveis, lindas, maravilhosas, com preços civilizados, muito bem idealizadas, né, sob o aspecto arquitetônico, e uma vista invejável para o Lago Guaíba, toda aquela vegetação que antecede a chegada da sua visão até o Guaíba. Dá uma olhada. Vila Portal. Um condomínio exclusivo no menor e mais charmoso bairro da cidade, a Vila Conceição. 18 casas em torno de um patrimônio histórico. Um casarão colonial que está sendo restaurado para ser o coração social da Vila Portal. Muito bem, vamos adiante. Nosso time aí é de primeira grandeza. Vamos falar agora do Grupo Zafre. O Grupo Zafre, que é um modelo internacional em supermercados. E também hoje um grande grupo, né? Também na construção civil, produzindo seus próprios prédios de supermercados, né? Lá onde economizar e comprar bem, onde temos segurança absoluta, né? Andando nas lojas do Grupo Zafre, nos seus estacionamentos. O Grupo Zafre tem uma responsabilidade muito grande com os seus clientes, mix de produtos maravilhosos, preços absolutamente compatíveis, né? Só coisa boa, Grupo Zafre, onde economizar é comprar bem. Grupo Zafre que comemora, neste ano 2025, 90 anos, portanto, se encaminhando ao seu centenário. Veja a mensagem. Faz um bom tempo. Um tempo bom, diziam. Ali havia de tudo um pouco. E no pouco, muitos sonhos cresciam. Tinha barbante, bola de gude e peão rodando solto na imaginação. Vela e lampião para iluminar as histórias contadas. Tinha renda e tecido. E se não me falha a memória, até vestido de noiva ali se fazia. Tinha combustível e mala de viagem para levar a esperança de quem partia.
E aos poucos, alguns seguiam para a capital, transformando sonhos em realidade. Porque os sonhos crescem com a gente e não envelhecem jamais. Grupo Zafari, 90 anos. Todo dia, um novo começo. Muito bem, vamos adiante. Falando aqui de Paulo Jeremias, mas falando de bem, né? Esse é um visionário. Paulo Jeremias sabe tudo. O que ele vem crescendo no estado paulista é uma coisa incrível, minha gente. Todas as lojas estabelecidas pelo grupo de Paulo em São Paulo, sucesso absoluto. São Paulo está crescendo mais que o estado do Rio Grande do Sul, que é o berço do grupo de Paulo. Então, os cumprimentos ao Paulo Jeremias, ao André Jeremias, a todos os colaboradores, direção do grupo, porque realmente é uma empresa que enxerga muito lá na frente. E só produtos de altíssima qualidade, lojas invejáveis, confortáveis, né? É um capricho absoluto, o atendimento é singular, tudo de bom. Grupo de Paulo de Galetos. Paulo Jeremias é o grande precursor, quem visualizou, né? Como eu digo, um visionário, né? E lá, então, você encontra o que há de bom, como tem em Santa Catarina, no Paraná, no nosso interior, na nossa cidade de Porto Alegre, né? Recanto Maestro, eu disse, eu acho Curitiba, né? Santa Catarina, enfim, está chegando em Brasília, está chegando na Foz do Iguaçu, e está aí o grupo crescendo cada vez mais, oferecendo essas delícias, que é o melhor galeto do planeta, o galeto de Paulo. Os cumprimentos aí para essa empresa que produz o que há de melhor da culinária típica da Serra Gaúcha, que você encontra somente no Di Paulo, que é a comida saborosa com essência artesanal. Muito bem. Adiante vamos. Jaime Eduardo Machado. A grande imprensa tem se ocupado ultimamente aí com um farto noticiário sobre essas duas PECs, né? A PEC da anistia e a PEC da blindagem. A PEC da anistia caminha ainda em uma determinada direção, ou em várias direções, mas o problema é a PEC da blindagem. Essa acho que foi para o saco, porque o Senado rejeitou, foi para a Comissão de Justiça e acabou. E eu acho que está certo, porque nessa política polarizada, muitas vezes a forma acaba deturpando a substância que se quer. Por exemplo, a origem, né, dessa PEC foi a necessidade de reforçar a imunidade, tanto formal como material, dos congressistas. Aquela imunidade que a Constituição prevê, por palavras, no exercício das suas atividades, quaisquer palavras e manifestações, no exercício da sua função, dentro ou fora do recinto do Congresso, mas depois foi deturpada, porque no texto veio a preocupação em blindar os congressistas de crimes que estavam fora, digamos assim, daquela imunidade. Por isso que eu disse que, muitas vezes, a forma acaba deturpando a substância. E o aceitar o encaminhamento da PEC ou não se tornou uma questão política, de direita e esquerda, quando não era. Quer dizer, sim, ninguém de sã consciência pode admitir que a redação da PEC da blindagem pudesse ser aceita pela circunstância de que ela veio deturpar a ideia original, que era, repito, a de reforçar a imunidade, tanto material como formal, que é aquela que garante aos deputados que só poderão ser investigados depois de terminar o mandato, né? E por palavras proferidas durante o exercício. E a parte substancial, que é o direito que eles têm de se manifestar livremente. E foi deturpada. E sendo deturpada, despertou mais uma vez uma discussão política em torno de que quem votou, quem não votou, como se fosse uma bandeira da direita ou da esquerda, quando na realidade não era. Era simplesmente a ideia de reforçar a imunidade parlamentar, que inúmeras vezes foi violada, tanto pelo Supremo Tribunal Federal, ou tentada violar pelo Supremo Tribunal Federal e pela polícia. Era isso que se queria evitar. Agora se deturpou. Quer dizer, ao abrigo dessa PEC, né, se pretendia esconder ou evitar que se processassem crimes praticados pelos deputados que não tinham nada a ver com a imunidade.
Agora, a anistia não, a anistia vai em frente, né? Porque tem que estabelecer a individualização de cada ato de cada pessoa. Os que fizeram isso, os que fizeram aquilo, e não colocar tudo dentro de uma mesma situação, como se pretendeu colocar. Eu acho que essa PEC da anistia vai render alguma coisa. Alguém vai ser anistiado porque os atos não foram praticados. Eu acho que está com o encaminhado mesmo algum objetivo. benefício, redução de vários. penas, evidentemente. Há vários. Muita água rola ainda por aí. Que não vai porque- ser ampla e restrita, não vai. Não vai, mas muita água vai Nem deve. correr por essa ribanceira aí, porque realmente tem situações muito complexas, absolutamente irregulares. O senhor, um ex-subprocurador da República, que o senhor sabe muito bem os ritos, né, que não foram contemplados, absolutamente. Foi Observância das regras, né? Não, foi observância das regras. Eduardo Dornelles. Pois é, em algumas fêmeas no mundo animal, quando estão com a sua prole recém-parida e se sentem ameaçadas, elas comem os filhotes. Mas não comem porque têm fome, comem porque entendem que dentro delas os filhotes estarão protegidos do agressor. Acabam por matar os filhotes. É um ato de desespero, mas acabam por matar a sua prole. O que acontece é que os ditos defensores da democracia, que aparentemente alguns estão instalados no Supremo Tribunal Federal, estão por matar a democracia sob o argumento de protegê-la. Eu não imagino que não saibam o que estão fazendo, mas possivelmente embriagados alguns, ou os que os sustentam lá, desta vontade de defender a democracia a qualquer ponto, acabam por atropelar regras da própria democracia e, por conseguinte, passam a assassiná-la aos poucos. O ministro Barroso, que não é da primeira turma, após o julgamento do ex-presidente Bolsonaro e daquela turma que estava sendo julgada ali, veio à mesa, na sessão de julgamento, se apresentou, parece que ele se autoconvidou. Ele afastou, inclusive, a secretária, foi antes do final do julgamento. Esses detalhes. A secretária se levantou, ele chegou e sentou ali para dar força para... Isso, exatamente. Para dizer que o devido processo legal foi respeitado, que foi público e notório o direito de se defenderem os réus, e que foi televisionado e que a imprensa mundial acompanhou e que não há o que ser dito e falado contra a atribulação ou o atropelamento das regras do jogo processual. E foi dito de novo, logo depois, se eu não me engano hoje ou ontem, pelo ministro Flávio Dino. No programa Roda Viva, o ministro Barroso ratificou essa posição, até chorou, dizendo que o Brasil é um país acolhedor e que nós temos que passar uma borracha sobre as questões e seguir em frente, e que também se arrepende de ter dito perdeu o mané, se arrepende lá em Nova York, quando ele falou aquilo, perdeu o mané, não a mola, ele se arrepende de ter dito, isso no programa Roda Viva. Também disse que eleição não se ganha, se toma. Ele disse que não falou isso no programa Roda Viva e chorou copiosamente ao dizer que lá em Roraima esteve em contato com os venezuelanos que estavam entrando e se compadeceu com o senhor e aí teceu comentários sobre a situação e chorou. O ministro Flávio Dino disse o seguinte, isso ratificando o que acabou de dizer meu querido colega de bancada, Jaime Eduardo Machado, que a imunidade parlamentar, segundo o ministro Flávio Dino,
não é uma imunidade do local. O local pouco importa, se na tribuna do parlamento ou se num local qualquer. O que importa é o conteúdo do que é dito. Se isso é imune ou não à legislação. Então, segundo o ministro Flávio Dino, existe a necessidade de separar as coisas. O parlamentar é livre para dar a sua opinião desde que é política, desde que envolva a matéria a ser discutida no parlamento. Mas não é livre, e não é livre das normas legais e nem das penas ali previstas, se emitir alguma opinião, além legislativo ou além das discussões que são travadas naquele momento, e ofender alguma pessoa, ou alguém, ou alguma outra regra, ou cometer algum outro tipo de crime, independentemente se eu fizer no parlamento, ali na tribuna, ou se fizer na rua, num campo de futebol, na casa de amigos, aonde quiser. É uma pessoa comum do povo. Eu tenho minhas dúvidas quanto a isso. É claro que existem regras, as regras já estão postas na legislação. Nós já temos regras suficientes, nós já temos leis suficientes, não precisamos de mais leis. Essa PEC da blindagem, né, gente, ela se tornou algo como essa fêmea que eu referi antes. Sob o argumento também de o parlamento se defender dos atropelamentos da democracia pelo STF, matou-se a democracia também em relação a blindar qualquer coisa. Não é qualquer coisa. A legislação já prevê o que pode ser dito e o que não pode ser dito. Não é, Jaime? Me corrija se eu estiver errado. Já há esse regramento. O que não pode haver, até para a preservação da própria democracia, é que se atropele a própria democracia para defender o que quer que seja. A democracia deve ser defendida, ou as regras democráticas do jogo devem ser defendidas a qualquer custo. Independentemente se seja jogador A ou jogador B. É a regra da isonomia, vale para todo mundo. Então, o que eu penso em relação a esse atropelamento é que me parece que só um lado é ouvido. E meu pai, que era veterinário, tinha tiradas naturalmente veterinárias, né? E disse que acuado até chihuahua morde. Então não acuemos as pessoas. A gente precisa dar espaço para as pessoas falarem e exporem as suas ideias, sem defendermos atropeladamente nem A nem B. Precisamos defender, como disse o Jaime Eduardo Machado, as regras do jogo. Muito bem. Vamos adiante, minha gente. Programa Atividade, das 20 às 21 horas, diariamente, aqui na RS Play TV. E, importante, logo após o nosso programa Atividade, 21 horas, o comentário de Alexandre Garcia. Como sempre, muito interessante, muito inteligente, muito, né, o pessoal faz sempre aguçado para assistir e ouvir o comentário de Alexandre Garcia, porque outro é sempre muito cachoeirense. consistente. Hein? Outro cachoeirense. Outro? Cachoeirense. Ah, é de Cachoeira? Outro cachoeira. Só gente boa. Por isso que Jaime Eduardo Machado ele é cachoeira. Né? Talvez nenhuma regra tenha exceção, talvez seja Zé exceção. Otávio Germano é de lá também. Também. É uma turma grande. Mas não é né? jornalista, né? Ah, sim, não é jornalista. Estou falando jornalista. Ah, tá. Tá certo. Foi vice-presidente do Grêmio. Foi diretor de futebol do Grêmio. Foi deputado federal. Aliás, campeão na Copa do Brasil em 2001. Deputado federal. Eu tenho a certo, medalha lá até hoje. Prefeito lá guardada. da tua terra. É. Tudo bem. Mas então é isso aí, né, minha gente? Vamos adiante, então, dizendo que nós vamos falar agora exatamente, sabe de quem? Do Sicredi.
Sicredi é monumental também, né? Lá você é um sócio, né? Recebe seus dividendos no final do exercício anual, evidentemente, só coisa boa. Investir em fundos de investimentos com o Sicredi é ter muito mais do que você imagina. Você encontra um portfólio amplo de produtos para diversificar sua carteira, com a confiança de planejar suas próximas conquistas e a praticidade de investir pelo aplicativo. Para saber mais, visite a agência mais próxima, acesse sicredi.com.br/investimentos ou fale no WhatsApp aplicativo 51 3358 47 70. Investir com o Sicredi é ter com quem contar. Realmente o Sicredi estende a mão, ele dá uma proteção, né, ao seu negócio, porque seus executivos dão um acompanhamento, qualquer dúvida, qualquer dificuldade que você tenha, né, em investir, em buscar crédito, etc. e tal, você tem contemplado com esses profissionais, né, qualificados que lhe dão um rumo, né, um norte para que você tenha sucesso nas suas negociações, nas suas expectativas. Então está aí o Sicredi cumprindo o seu brilhante papel. Dá uma olhada aí. Fazer o melhor hambúrguer do bairro. Esse é o negócio do Rafael. Planejar as melhores viagens. Esse é o negócio do Caio. Cuidar de cada entrega para cada um dos seus clientes. Esse é o negócio da Bruna. E o negócio do Sicredi é facilitar a gestão do fluxo de caixa do Rafael, do Caio e da Bruna. Cuidar do seu negócio. Esse é o negócio do Sicredi. Sicredi é ter com quem contar. Voice of America. Vamos adiante. Estamos aqui também um papinho aqui acertando, né, nossos comentários. E vamos falar agora, sabe de onde? Barranco, Barranquinho. Puxa vida, é outra escala imperdível, né? A primeira churrascaria com carne Angus certificada do Brasil, Barranco. É o titular da empresa lá, Elson Furini, né? Que com a sua competência, a sua visão, ele estabeleceu a churrascaria Barranco, que é a sede do churrasco no Rio Grande do Sul, na capital gaúcha. O Elson Furini estabeleceu também, olha esse lombinho com queijo aí, meu Deus do céu. Ele estabeleceu também a primeira churrascaria com carne Angus certificada do Brasil. E o Barranquinho também não fica para trás, né? Com seus calzones, suas pizzas maravilhosas, né? Seus entrecôs, assados em tiras e tal. O melhor show, o melhor churrasco, ponto de encontro da capital gaúcha, subindo ou descendo a Protásio, Complexo Barranco, Barranquinho, ambientes climatizados e também ao ar livre. O telefone do Barranco, 3331-6172, e ali no Barranquinho, 3028-2310. Tudo isso na Protásio Alves, subindo ou descendo, 1578, diariamente das 11 às 24 horas. Então tá aí, assadores, cozinheiros, garçons e manobristas, que ali só tem um propósito, que você passe momentos ímpares no Barranco, Barranquinho, subindo ou descendo a Protásio. Eu, quando falo no Elson Furini, eu tenho que falar também na Ana Dotto, que é competente demais, que na parceria ali com o Elson Furini, tocam aquela dupla de churrascarias, Barranco, Barranquinho, com competência absoluta, encantando toda a clientela. É um point de Porto Alegre, né? Historicamente, o Barranco, Barranquinho. Muito bem, dali nós vamos até Olinda. Ali, atenção, quem vai viajar, Olinda, a primeira a embarcar na bagagem, na mala. Temos aqui, ó, a embalagem, inclusive, de 100 ml, pode ir na bagagem de mão, tá? Não tem problema. Se for acima de 100, já não vai. Já está viajando no aeroporto de escalas ou no próprio voo, né, fazendo uma degustação, uma comilancinha melhor, já vamos tocando uma olinazinha para minimizar qualquer dificuldade. Olina Essência de Vida. Família Olina é um auxiliar digestivo indicado em casos de má digestão causada por excessos alimentares. Laboratório VESP há mais de 100 anos. Então está aí o Laboratório VESP, mais de 100 anos, produzindo Olina Essência de Vida. Começou com o caixeiro viajante, né? O VESP, né? O senhor VESP, né? Montado lá num potro, um burro, né? Vendendo e trabalhando com Olina, todo o interior do estado, e hoje uma grande empresa, modelo nacional. É um dos laboratórios que mais atendem todas as expectativas Anvisa. Laboratório VESP, estabelecido aqui em Canoas, ao lado de Porto Alegre. Montado num burro e vendendo Olina para pessoas inteligentes. Exatamente. É um negócio fantástico. E a TAP, Transportes Aéreos Portugueses, está aí com tarifas civilizadas, uma tripulação invejável, aeronaves de altíssima geração
E lá você encontra os encantos e a gastronomia das terras portuguesas nesses voos. Vai de Porto Alegre, olha só, aqui do Salgado Filho até Lisboa, em menos de 11 horas de voo, saindo do Salgado Filho, minha gente, e volta fazendo o mesmo trecho, 11 horas ou menos um pouco, de Lisboa a Porto Alegre. Você desce em Lisboa, fica em Portugal, na Europa, ou segue nas próprias aeronaves da TAP, Transportes Aéreos Portugueses, para qualquer destino do planeta. Tarifas civilizadas é aquele atendimento luso a bordo, de qualidade, que só a TAP Linhas Aéreas possui. Então tá aí, TAP Linhas Aéreas Portuguesas. É um negócio fantástico. Jaime, o Eduardo e o Machado. Para que não digam que nós não falamos de flores, digamos assim, de boas notícias, né? Eu acho que está havendo aos poucos uma consciência de que a manifestação popular, em última análise, é o que deve orientar a conduta dos homens públicos, né? Nós tivemos agora essa reação popular com essa grande concentração no último domingo, né, contra a PEC da blindagem. Em consequência, a PEC foi para o saco. Não se fala mais em PEC da blindagem porque aquilo que era uma boa intenção na sua origem se tornou um objetivo espúrio na sua consequência. Quer dizer, se mudou, né, se deturpou o texto exatamente para proteger aqueles direitos que estavam sendo violados. Bom, e agora, segunda-feira, vai haver a posse do ministro Fachin. E eu vejo com júbilo, e as pessoas também, que ele rejeitou a oferta que fizeram de uma grande festa, de um grande banquete, em homenagem à sua posse. Pois ele já fez um banquete... Não, mas ele não vai fazer agora. Isso é evolução, isso que eu quero dizer. Ah, tá. Não, eu estou me referindo ao progresso que houve, quer dizer, a mudança de mentalidade, né? Essa comitiva, eu estou lendo aqui, essa comitiva do presidente da República, a ONU, levou 100 pessoas. Isso é um desprezo ao dinheiro público, quer dizer, 100 pessoas para um encontro na ONU. Se fosse o casal, marido e mulher, e mais alguns seguranças, que são necessários. Agora, 100 pessoas, quer dizer, é um descaso com o dinheiro público absurdo, né? E isso aí merece, evidentemente, o repúdio. E o que mais me preocupa não é que fulano, beltrano, ou a pessoa A ou B ou C ocupe um cargo no Supremo e haja mal no Congresso e atue de forma inadequada. O que me preocupa é o prejuízo que isso possa trazer para a instituição, que eu chamo de autofagia institucional. O Eduardo deu um exemplo muito interessante daquela ave, né, que... a guisa de proteção acaba engolindo a cria. Várias espécies. É uma autofagia, né? Por quê? Porque ele está destruindo a própria prole, quer dizer, a instituição em geral. Quer dizer, o que fazem eles, quer dizer, para defender interesses duvidosos, pessoais, eles acabam fazendo com que esse comportamento maligno se reflita na instituição. E que nós temos que nos preocupar com as instituições, não é com as pessoas. O Jaime Antônio Machado... As pessoas passam todas elas. Passaram os grandes ministros do passado, vão passar os do presente. Agora, a instituição, o Supremo Tribunal Federal, vai ficar incólume. Agora, ela não pode estar sujeita a que pessoas inconvenientes causem problema à sua imagem. Eu vejo assim. Imagina 100 pessoas numa comitiva para esse evento importante da ONU, muito bem, de líderes, de importantes países. Agora, não tem como acomodar, não tem o que fazer sem pessoas. Eles não têm o que fazer a não ser passear. Não. Turismo. Tá aqui, não tem outra coisa. Está aqui a continuação, Zé. Em Abono está dizendo, Lula leva 100 pessoas a Nova York. O grupo faz tour e corre no Central Park. Quer dizer, e nós aqui pagando. Imposto de renda nos cercando, tá, a alimentação cada vez pior, o PIB pior, todos os dados, né? Que faz o IBGE, Fundação Getúlio Vargas, tudo para baixo. Nós aqui pagando tributos, uma barbaridade, e o governo federal. O Fachin, esse cidadão que vai assumir, eu quero dizer que ele já fez também uma festa quando ele zerou a pena do primeiro mandatário da nação, que está lá em Nova York, lá, tentando conversar com Donald Trump. O que acontece? Ele, quando zerou, dizendo que o fórum não era Curitiba e teria que ser Brasília, ele simplesmente calçou o senhor Luiz Inácio Lula da Silva para uma candidatura à presidência da República e o fez presidente. Ele
Faquim. Agora ele vai ser presidente também. E o Eduardo sabe tanto melhor do que eu que essa incompetência de foro é uma competência relativa, quer dizer, ela Não tem porquê, prescreve, isso não ela tem porquê, pode, Jaime. depois de certo tempo não é arguída, não pode arguir mais. Ao Mas todas as contrário da instâncias outra. foram contempladas, pelo amor de Deus. O Mas rito foi um foi arranjo, aquilo absolutamente... não se fala mais, foi um bom. arranjo político, evidente. Bom. Não se fala mais porque está prescrito, o assunto está lógico, resolvido, exatamente. aquilo ali está resolvido. Agora se lamenta. Não é ser contra A ou B, entende? Não é ser contra se A ou B, o direito, o esquerdo, o centro, né? O meia esquerda, o ponto esquerda, o lateral. Eu vejo uma evolução no sentido de que algumas autoridades estão se dando conta que a pressão popular pode alterar o seu comportamento. E estão alterando por causa disso. É verdade. Então, mais uma vez, em seguidinha, no final do nosso programa, não perca aí o comentário de Alexandre Garcia, aqui na RS Play TV, uma emissora completa, né? Nós temos aqui, como eu digo, quase que diariamente um equipamento, uma gestão impecável, colaboradores de primeira grandeza, grandes técnicos, né? A nossa gestão, a nossa direção, sempre contemplando a todos os profissionais que atuam aqui na RS Play, uma jovem emissora, mas já com um currículo em tão pouco tempo invejável em relação à própria concorrência. Nós estamos aí mostrando que competência se faz em meio ano, em um ano, etc. Não precisa ter 50 anos para ser mais ou menos. Se tem gestão, se tem equipamento, se tem qualificação, né, se tem um destino, uma doutrina, a coisa acontece. Então nós temos uma grade muito bem elaborada de programação, contemplando a todos os interesses daqueles que assistem a nossa RS Play, os mais variados temas. Então, os cumprimentos à direção, aos nossos colaboradores, nossos colegas aqui, pelo trabalho brilhante que eles vêm fazendo, tá bom? O programa vai embora, eu chamo Eduardo Machado, Eduardo Dornedes, e amanhã seguimos aí, e já chegando o final de semana, já chegando o outubro, mês 10, o Dia dos Inocentes, o Dia das Crianças. Inocentes. Tem gente com 12 anos que já não é inocente, mas vamos deixar por assim. Mas eu contemplo esse dia tão importante da inocência, porque a inocência é uma das coisas mais lindas, né, da figura humana, mas que está sendo deturpada também dentro das escolas, etc. e tal. O ensino nacional, o ensino brasileiro é caótico, está compreendendo? Ele é ideológico. Isso tudo conspira contra a construção de um país cada vez melhor, de maior progresso, etc. e tal, que é a nossa pátria verde e amarela chamada Brasil. Ok, Jaime? Honrado pela presença e pelo convite. Né? Eu sempre que tenho Jaime Eduardo Machado, Eduardo Dornedes e todo o nosso time de comentaristas, eu fico numa euforia absoluta e numa felicidade incrível, né? Porque eu tenho gente de altíssima qualidade, de intelectualidade, né? Mandando informações para os nossos telespectadores. Como acontece há 32 anos, quase 33. Boa noite e até lá.